Live, ok? Ok, então sejam todos muito bem-vindos. Welcome, welcome everyone. We are here today to talk about verbs and why they are so important in our English communication, especially business English, corporate English, why we need to use the verbs. And then today we're going to learn about the importance of the verbs and how we're going to master this ability of using those action words. And they are very important also when we organize our CVs, our LinkedIn bio on Instagram, things like that. Normally, we're going to use verbs. So it's important for us to understand how to use them and how we can profit from this language, from these patterns, which are the verbs, okay? So I think it's important for us to understand a few things. A live não vai ser inteira em inglês, tá? Eu só começo fazendo aí um hello em inglês para a gente poder ir se conectando. Olá, Mari! Ah, beijo, que bom ver você por aqui. Ó, você também, né? Escreveu aqui, mulher incrível, né? Wonder Woman, so you too, my dear. I miss you, to be very honest. And I know you are busy there as well, but there we go. So today is a day where we're going to be discussing how can we use verbs in the corporate environment. E já vou falando para vocês que lá no Facebook, Instagram, desculpa, Instagram já estamos aqui, né? Mas no Facebook, LinkedIn e no YouTube a gente também está ao vivo para quem quiser seguir com os slides, né? Porque no Insta eu não consigo compartilhar slides, ok? Então sejam muito bem-vindos. Welcome, welcome everyone. Let's get started. Então vamos entender como é que a gente faz para se destacar profissionalmente usando verbos. Cris, que verbos, né? Porque tem tanto verbo em inglês, a gente recebe lá quando a gente está estudando, né, a gente recebe aquela primeira tabela de verbos e depois fala assim, será que é aquilo? A gente pode usar verbos mais eloquentes, vamos dizer, né, quando a gente está aprendendo inglês. E hoje eu estava conversando com um cliente e falei assim, nossa, Cris, a minha dificuldade é memorizar esses verbos, memorizar essas palavras, essas ações. Então a gente também vai entender quais são os seus verbos de repetição, quais são os verbos que você mais usa no seu dia a dia. De repente você já começa a ter uma ideia do que você usa no seu dia a dia, e aí no seu dia a dia profissional, no seu ambiente pessoal também, quais são esses verbos que a gente está o tempo todo usando, né? E por que alguns acabam sendo mais importantes que outros? Então, muita gente fica até perdida do que vai estudar, como é que vai começar. Então, assim, existem aqueles 50 verbos mais importantes, né? O be, que é o to be, of course, né? Depois a gente tem aqueles verbos que são os verbos, os auxiliares, né? O ser, ter, e aí a gente tem o did, do, são os verbos auxiliares aí dos tempos perfeitos, do presente, do passado, e aí a gente tem os verbos que a gente usa o tempo todo. E muitas vezes pensando aqui no inglês, né? Por exemplo, no português a gente fala assim, vou fazer exercícios. No inglês, em vez de a gente falar, eu vou fazer exercícios, eu vou me exercitar. Então, você já usa o verbo diretamente e aí você já conjuga ali o verbo. A gente não vai falar de conjugação hoje, tá? Conjugação é uma outra aula. We're going to talk about verbs and why they are important, ok? Como é que você pode deixar a sua comunicação mais forte através dos verbos? Até porque quando a gente começa a falar, é o verbo que a gente usa, né? Então, vamos lá, a criança lá começa a falar, ela quer comer, tá com fome, então ela, em vez de falar assim, eu quero comer, porque ela não entende que tem, né, um pronome, aí depois tem um verbo, mais um verbo, então ela já vai falar direto comer e não vai nem conjugar esse verbo. Então, essa é a importância. Claro que a gente, como adulto, não quer falar sem a conjugação correta, então a gente vai entender hoje quais são os verbos principais, como utilizá-los e por que é importante a gente aprender os verbos em inglês. Então, vamos lá, eu vou, estou compartilhando aqui com vocês, né, minha tela, vamos lá, apresentar os slides. Hoje eu troquei a bateria aqui do meu keyboard e não está indo. Agora foi, ok. Então vamos lá. O primeiro exercício que eu sempre indico para os meus clientes, quando eles não sabem por onde começar, para os alunos, coaches, fala assim, Cris, eu não sei nem por onde começar, o que eu estudo, que verbos que eu estudo? Então a primeira coisa é você prestar atenção em quais são os seus verbos de frequência. What are your own frequent verbs? The verbs that you use all the time, que é o que eu acabei de falar, né? Então, toma nota. Quais são os verbos que você utiliza no dia a dia? Você está lá no escritório e você vai fazer uma apresentação, so I will make a presentation, I'll do a presentation, make é mais no sentido de criar alguma coisa, né? I will begin a project, I will produce a report, I will report to my boss,
or I will administer this situation, I will manage that situation. Então a gente começa a aprender que tem alguns verbos que são de frequências. Inclusive, gente, nessa aula ainda, a gente vai falar de verbos para cada profissão. Ah, Cris, você tem todos? Não, eu não tenho todos os verbos de todas as profissões, mas cada profissão tem os verbos associados a ela, né? Então eu vou falar de alguns hoje aqui, e aí depois a gente vai deixar disponível também para vocês, para quem ficar aqui até o final, né? Eu vou tentar ser bem sucinta hoje, tá bom? Mas todo mundo tem os verbos mais frequentes. É aquela coisa assim, sabe, às vezes você está fazendo alguma coisa e fala assim, como é que eu falaria isso em inglês? Então pensa, anota e depois dá uma olhada qual que seria esse verbo de ação para você utilizar no seu dia a dia, ok? Quando a minha mãe veio para cá, ela veio para a Inglaterra, ela não falava nada de inglês, e foi interessante que depois ela trabalhou aqui, ela acabou ficando um ano aqui, né? E nesse tempo, eu falei, mãe, estuda os verbos, que mesmo que a senhora não saiba conjugar, a senhora vai saber se comunicar. E aí ela ia nas casas das pessoas, conversava e falava, e ela trabalhava no restaurante, não sei o quê. Ela falava, porque a pessoa tal falou isso. Eu falei, mãe, essa pessoa fala português? Não, não, estava falando inglês. Hã? Né? Mas ela estava usando os verbos ali, e aí ela só utilizava os verbos. Então, por exemplo, ela não sabia para onde que ela ia, ela tinha que pegar um ônibus, por exemplo, ela tinha que se virar. Então ela falava assim, I go there. E ela mostrava o endereço, e ela sabia que o verbo go era o verbo ir, mas ela não conjugava I need to go there. Ela só falava I go there. Ah, Cris, mas eu não quero falar assim, mas tem que começar por algum lugar. Então começa pelos verbos, tá bom? Ok, so talk about your profession by asking yourself the following questions. Então, vocês lembram que na semana passada a gente trouxe a live aqui, como é que você fala de você para se destacar no ambiente corporativo? Pois é, então hoje eu vou trazer algumas perguntas e que verbos que você vai escolher para você poder responder essas perguntas, né? Então eu separei aqui algumas questões, né? Então, what do you do? O que você faz, né? Qual o verbo aí? É o do, né? O verbo fazer. How did you do it? Como você fez isso? Aí você vai explicar o processo. Percebe que são as WH questions? Cris, WH question, mas você não está falando de verbo? O que são as WH questions? WH questions é como a gente conta histórias, né? Então a gente vai ter lá what, que é o quê, quem, who, quando, when, com quem, né? With whom else, com quem mais? A gente vai ter o why, que é o porquê. Então, toda vez que a gente vai contar uma história, a gente vai usar essas WH questions e a gente vai usar os verbos atrelados a ela, né? Então, aqui, why do you do it? Aqui, por que você faz isso, né? Então, pensar como é que você vai falar da sua profissão, é importante você pensar por que você faz as coisas que você faz. Olha, já cansei de ver, trabalho muito com empresa, né? E às vezes as pessoas precisam fazer relatórios. E aí, aquele monte de relatório que às vezes não usa para nada. E o colaborador está perdendo tempo com aquele relatório, e você fala assim, mas da onde que veio esse relatório? Né? Por que a gente está fazendo isso? Existe uma maneira de fazer melhor? Is there a way for us to do this better? Can we improve? Improve já é um verbo, né, que é o melhorar. Então, a gente começar a pensar aí quais os verbos de repetição. For whom do you do it? Né? Então, para quem você está fazendo? Para quem você está se reportando? What are your results? Falar de resultados, né? What's your performance? Talk about your performance. So how did you improve things? Do you remember the Kaizen, the theory of the constant improvement? A teoria Kaizen, né? De melhoria constante, que tem a ver com isso, né? Qual que é a sua performance e como você pode melhorar? Um exemplo aqui, eu lembro que eu estava prestando para a prova do IELTS, né? Que é o International IELTS, International English Language Testing Service. Esse é um acrônimo, tá? É um inicialismo, na verdade, né? Não, esse é um acrônimo. O acrônimo é quando você consegue pronunciar a palavra inteira, até para quem está lá no Telegram. Eu lancei essa informação essa semana, né? Então, quando você consegue pronunciar a palavra, tipo IELTS, vira uma palavra só, esse daí é um acrônimo. Quando é um inicialismo, é quando eu não consigo separar as letras, sabe? Então, eu não consigo falar aquela palavra como uma palavra junto, eu tenho que separar as letras. Então, por exemplo, se eu fosse falar IELTS, eu ia falar IELTS, ok? Então, só para vocês entenderem, a gente usa bastante acrônimo, né? E aí, por que eu entrei nesse assunto, né? Então, o IELTS é uma prova aqui, para quem quer fazer faculdade aqui, é uma prova do inglês acadêmico, eles exigem que você tenha um IELTS nível 5, nível 6, algumas faculdades nível 7, que aí vai mostrar, né, qual é o nível do inglês, e o máximo de nível que você tem no IELTS é o 9, né? E aí eu lembro que eu fiquei meio, sabe assim, vou dizer a palavra, meio bolada com isso, falei, pô, né,
eles dão 9, não dão 10, né? Por que será que não dão 10 para um estrangeiro falando inglês? E aí fui conversar com meu professor. I went to talk to my teacher, and then I asked him, like, said, well, you are so snob. You wouldn't give us a 10. Why? You just give like the grade, you just give a 9. Why? And then he said to me, well, Chris, because we have to improve all the time. You are not a native, so forget about it. Okay. You were not born here. You are not a native speaker. You are a second language speaker, English as a second language speaker. So then 9 is okay. And also, on top of that, there is nothing so good that cannot be improved. And then this made sense, né? Não é nada tão bom que não possa ser melhorado. Isso fez muito sentido para mim, e eu entendi o porquê do 9. Hoje até, quando a pessoa fala assim: "Ah, isso aí tá 10", eu falo: "Ah", eu levo como um cumprimento, lógico, né, agradeço, I'm very, pleased about it, I feel flattered, but of course I think, "Well, but how can I improve this?" Yeah, even the methodology. Então mesmo a nossa metodologia, a metodologia Óculos, da Óculos Academy, eu comecei só dando aula de inglês geral, inglês acadêmico e inglês corporativo, que foi o que eu estudei aqui, né? Acabei estudando aqui na Universidade de Westminster. E aí eu falei assim, não, tem alguma coisa faltando, sabe? Aí fui estudar o coaching, aí aprimorei o coaching ali nas minhas técnicas. Psicologia positiva. Vamos estudar programação neurolinguística, vamos estudar hipnose, vamos trazer isso, né? E aí, né, para aluno que acha isso, que topa isso, eu até coloco algumas coisas esquizotéricas, né? Essa semana eu estava falando como é que eu uso esse jogo aqui, para quem não conhece, é o jogo da Oca, a minha querida Helena Gerenstad que trouxe essa informação, um jogo milenar, que iniciou lá na ilha de Creta, na Grécia, e eu incorporo esse jogo também aos meus atendimentos, né? Então depende do que a pessoa está buscando. It depends on what the person is trying to get. So then I think it's very interesting for us to talk about the things we do, né? As coisas que a gente faz, por que a gente faz, como a gente faz, e todas essas respostas elas vão acabar indo para verbos, não é, não é mesmo? Bom, deixa eu dar um oi para minha mãe aqui que está chegando, Dona Clô. Acabei de dar um exemplo seu, Dona Clô, que quando você chegou aqui em Londres, eu falei, concentra nos verbos, vai estudar os verbos. E eu lembro que minha mãe ficava ali quietinha, ela sentava na sala, acordava mais cedo e ficava ali estudando os verbos. Mas, Cris, como é que eu estudo o verbo? A gente vai falar disso hoje, ok? We're gonna talk about this today. Why? Porque o que acontece também? Muitos dos meus clientes me falam assim, Cris, mas eu aprendo uma coisa hoje, minha cabeça tá tão cheia de coisa que amanhã eu já esqueci, eu não lembro esse verbo, eu não lembro. Então, primeira coisa, repetição, repetition is very important, it is very important, mas tem maneiras de você estudar, para quê? Para você transformar uma memória de curta duração em uma memória de longa duração, para na hora que você estiver falando, a palavra não escapar de você, né? So the word will not escape from your mind. You're gonna be able to remember. So then, when we have like this kind of foggy brain, we don't remember anything. So then we can even use other words, porque sempre tem um outro sinônimo, tem outro verbo parecido, né? Tem aquele verbo que é mais do saxão, tem aquele verbo que acaba vindo mais do latim ou do grego. Então a gente consegue fazer um bom trabalho se a gente tiver anotado, if we know and if we took notes about the verbs that are the repetition verbs for ourselves, okay? So let's have a look. Então vamos lá, vamos pensar o que é exatamente a comunicação, né? Então, a comunicação, as palavras, na comunicação a gente não usa só palavras, primeira coisa, we don't just rely on words, ok? Então, a gente não se baseia somente nas palavras, we are going to use also our body language, and we're also going to use the tone of our voice, the way that we express ourselves, okay? It's all about everything that we are showing in that communication. A roupa comunica, né? A cor comunica. Tudo tem uma comunicação. E na comunicação as palavras não vêm isoladas. Então os verbos não vão vir isolados, né? Até teve um tempo atrás, vou falar disso aqui porque é bem interessante, ok? Eu tenho uma cliente, ela agora não é mais minha cliente, foi minha cliente, mas sempre está indo e voltando, né? Os clientes acabam, precisou, volta e conversa comigo um pouquinho, precisa dar aquela treinada, tem uma prova para fazer, vai fazer uma apresentação, acaba voltando. Mas enfim, essa minha cliente, uma advogada, she's a lawyer, and then one day she came to me and said, Chris, I need to learn prepositions because I'm always uneasy when I'm using prepositions. It's not something that I know very well and I would like to learn. And I said, okay, that's fine. E aí, se você pegar as gramáticas, né, essas gramáticas do inglês geral, vai ter lá mais ou menos uns 40 tópicos sobre preposição, né? Exceção da exceção, como é que usa uma, como é que usa outra, e tem mais de 20 mil preposições aí que a gente pode usar.
e, bom, enfim, aí vira uma bagunça. Daí eu falei para ela: "Olha, a gente tem 52 semanas no ano. We have normally around 52 weeks along the year, okay? And then normally we're gonna have bank holidays, que são os feriados, bank holidays. E aí a gente vai acabar tendo umas 40 semanas de aula, 40, 42, 40 to 42, ok? And holidays and everything. So bank holidays é o dia que o banco está fechado aqui, que são uma holiday lá nos Estados Unidos, né? Aqui a gente fala bank holiday, e nos Estados Unidos eles usam mais o termo vacations para férias mesmo, e que a gente usa holidays, summer holidays, ok? So there we go. E aí a gente estava conversando, eu falei assim, nossa, mas a gente vai ter 42 aulas. Se são mais ou menos uns 40 tópicos de gramática, que eu consiga condensar tudo em 20. Ok, I can just give 20 lessons in terms of prepositions, and that's fine. Ok, first class, ok. Primeira aula, preposições. Vamos lá. In, out, on, off, ok, foi legal. Fizemos aula. Segunda aula, ok, vamos falar do et, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Ai, Cris, nossa, aí faz exercício, sabe aquela coisa? Não gostei muito, né? Não me adaptei. Terceira aula, começou a ficar very annoying, like a boring class, just very tedious, okay? And then on our fourth class, about prepositions, 1 month, então 1 mês de preposições, ela falou, nossa, Cris, não, nem fala de preposição, não aguento mais a preposição, não precisa mais falar de preposição. E aí eu falei para ela, olha, tem um jeito mais fácil de estudar. There is an easier way for us to study prepositions, because normally we have dependent prepositions, que são as preposições dependentes. Elas vêm depois de um verbo, normalmente, né? Elas já se combinam. Isso tem a ver com o que eu estou falando, que as palavras não vêm isoladas na linguística, né? A gente não usa palavra isolada. Isolado vem no dicionário, inclusive nem vem isolado, porque daí vem a explicação do que é aquela palavra, vem a tradução, vem a pronúncia, vem tudo isso descrito no dicionário também, né? Enfim, e aí eu falei para ela, aprende as preposições dependentes. Vamos entender um pouquinho, tá? Então, quando eu falo assim, por exemplo, talk about, o about, ele geralmente vai vir com o verbo talk, é a preposição que normalmente acompanha. Or talk to someone, okay? Talk about a subject. If I'm going to say listen to, okay? Organized by, written by, né? Então, escrito por, organizado por, e tem outros, né? Eu não vou lembrar todos agora, porque não é uma aula de preposições dependentes, mas é o jeito mais fácil de estudar preposições. Mas para você estudar qual a preposição que está vindo com que verbo, você precisa saber o verbo, né? Então, assim, o que eu falo? As palavras não vêm isoladas, elas vão vir dentro de um contexto. Words will come in a context, things that are happening at the time where you are in the communication. Então, onde que você está na comunicação, em que lugar que ela está ocorrendo, a gente já falou isso bastante, mas eu sempre comunico isso para vocês, né? E até coloquei uma brincadeira aí do tio Sam, yes you can. O can é o poder, é o verbo modal, é um outro tipo de verbo, né? Ele não conjuga, ele é um verbo meio diferentão, mas o can também pode ser um substantivo que significa lata, a can of Coke, ok? Então, a gente precisa entender os contextos, eu tenho batido muito nisso, né? Quer aprender inglês? Aprende contexto, vê onde você está, vê como usar os verbos, quais são os verbos mais comuns dentro daquele contexto. Então, estou trazendo para vocês, né, verbos comuns no contexto corporativo, verbos comuns num contexto de hospital. Eu já tive cliente médico. Qual era o verbo comum para um médico cirurgião? Qual é o verbo comum para uma médica que faz cirurgia estética? Né? Que tipo de verbo que são os mais utilizados? Estou trabalhando com advogados, quais são os verbos mais comuns? Professor de educação física, né, que vai virar personal trainer aqui na Inglaterra, qual que é o verbo mais comum para ele usar? Que tipo de coisa que ele vai falar, né? So, there are so many professions. Communication people, what kind of verbs do they use? Executive directors, if you're working in finance, if you are working as an artist, I was coaching artists, I coached in the past footballers. Então, assim, é um jogador de futebol, quais os verbos que ele vai usar? É um artista, quais os verbos que ele vai usar? Né? Então, a gente começar a perceber um pouco quais são os verbos que fazem parte do nosso dia a dia, que estão no nosso radar. Okay? So the ones that are in our radar. So I think it's very important for us to observe that. E a gente, né, vai lembrar aqui só para ilustrar o que eu falei, né, in English as well. So remember that in communication, words do not come isolated. Communication is a combination of context, body language, words, tone of voice, and many other things, okay? Those elements, they will provide meaning. Meaning é o significado, né? Por isso que a gente, naquela pergunta, né, que você quer saber o que a pessoa está falando, você fala, what do you mean by? O que você quer dizer por, né? Ou
No português a gente não fala o que você quer dizer por, a gente fala o que você quer dizer com. E aí também tem algumas preposiçõezinhas que no português elas são utilizadas diferentemente do inglês. Por isso que a gente acaba acostumando como essas palavras se combinam, né? So, we are going to, the words together will provide meaning, understanding, que é compreensão e entendimento, and strength to your speech. O que é strength to your speech? Strength, gente, vem da palavra strong, ok? Então, ela é uma modificaçãozinha da palavra strong, forte, strength, força, ok? Lembra lá no análise SWOT, quem estudou marketing, quem tem estudado administração, business and administration, normally there is a tool called SWOT analysis, no coaching a gente também usa, que fala sobre strengths, né, que são o que? As forças. Aí a gente vai falar sobre o W, que é o weaknesses. Weaknesses são as fraquezas. Aí vai ter o O, que é opportunities, okay? And then we're gonna have the last one, SWOT, which is the T, threats. Threats, língua no meio do dente, threats, que são as ameaças, ok? Então a gente entende, né, essas palavras aí, e a gente usar as palavras combinando significado com a força da nossa fala, força da fala, gente. Cris, força da fala. Dá um exemplo. Trabalho muito com líderes, né? E o líder, ele tem que ter uma fala que engaja, né? Por que precisa ter uma fala que engaja? Porque eu preciso convencer pessoas das minhas ideias, né? Sonho que sonha só é mais um sonho, né? Sonho que sonha junto vira realidade. So a dream that we only dream by ourselves is just a dream maybe. And then when we dream with other people and then we have the strength to gather people together, to have people gathering towards a concept or an idea, normally we're gonna build beautiful things, amazing things. And in companies that's what happens, ok? Então nas empresas é isso que acontece. Então o líder ele tem que engajar. E aí por isso ele precisa usar às vezes palavras mais persuasivas, por isso que eu uso muito a hipnose. Falei para vocês semana passada, né, estou trabalhando num curso onde eu vou falar sobre as patterns do Milton Erickson, grande hipnólogo, né, como é que ele usava aquelas patterns para trabalhar o subconsciente das pessoas, né, a metamodel também patterns, metamodel vem da PNL, né, então a gente questionar algumas coisas, das generalizações, distorções que a gente faz, generalizations, distortions, and when we omit things, when we delete things, né? Por que eu deleto coisas da minha informação? Porque senão é muita informação, né? Então, eu aqui estou recebendo milhões de bits de informação que estão sendo absorvidos pelos meus sentidos, vocês também, né? E aí a gente tem que filtrar, we have to filter, because otherwise there's no space here, okay, in our mind, in our conscious mind. But the subconscious is processing. What does it mean? O subconsciente está processando, porque se tiver alguma coisa que ameaça a sua vida, na hora você responde, você sai correndo, você tem uma resposta corporal, né? Então, 90%, até mais um pouco, é o nosso subconsciente, mas quando a palavra sai, ela formou no subconsciente, né, a ideia, e eu estou passando aquela ideia através das palavras, da minha comunicação, my communication, ok? E aí como é que eu formo isso? O jeito mais fácil, gente, é verbo. Pega o verbo, coloca ele ali, vê quais são os verbos de repetição, porque daí você tem mais facilidade, principalmente quando você está aprendendo um outro idioma, ok? Esses são os verbos que você vai usar, aprende esses verbos, usa de novo, repete, faz simulada de verbo, ok? And that's the way you're gonna learn. Mas hoje a gente vai aprender como que a gente passa de memória de curta duração para longa duração. Quer dizer, a gente absorve o conhecimento de verdade, tá bom? Então vamos lá. Gente, está muito rápido aqui, porque eu estou trazendo muito conceito, tá? Mas eu estou, né, puxando aí, estou criando essa narrativa para vocês entenderem o porquê que é importante e como estudar os verbos, porque que é importante saber estudar os verbos, né? Ok. Choose your words carefully, especially verbs. Most of the times, when we start to learn a language, we end up using basic verbs. O que é isso? Então, por exemplo, as pessoas aprendem lá os verbos mais básicos, os 50 verbos mais básicos do inglês, e aí, esses dias eu até estava falando, né, para uma cliente minha, ela usa muito aquele verbo put, ok? E put é para tudo, põe aqui, põe isso, põe aquilo, põe minha roupa, põe meu perfume, mas, assim, existem outros verbos que você pode usar para dar aquela mesma ideia.
Ah, Cris, mas não é melhor só usar um verbo básico? Sim, mas aí você vai ter uma linguagem de uma criança de 5 anos, ok? Entende o que eu estou falando? So there are levels, language levels, and then it would be important for you to understand and assimilate other verbs in your active speech, no seu vocabulário ativo que você vai usar na sua fala ativa, né? E às vezes você até entende um verbo passivamente, mas você não é capaz de reproduzir, né? Então, eu sempre falo, vai procurar verbos que são sinônimos daqueles que você está usando. O put, por exemplo, eu posso colocar o place. Place também é um verbo. Place é traduzido como lugar, mas também é o verbo que é pôr em algum lugar, né? Em vez do put, ok? I can say, for example, vou pôr perfume. I'm gonna wear perfume, né? Eu vou vestir o perfume. Olha que engraçado, né? Porque no português a gente coloca o perfume, a gente põe, ó, no português também tem, né? Colocar, pôr, ok? Tem outros verbos aí. Então é importante a gente ter essa flexibilidade para ir trazendo cada vez mais verbos para o nosso vocabulário. Ok? Once you master the most common verbs, you can start to be more audacious. Então você começa a ser mais audacioso, aí você começa a trazer outros verbos, esses sinônimos que eu falei para vocês, né? There are several verb lists in English. Então, muitas listas de verbo. Tem aquelas clássicas, né? Que quando a gente está estudando lá na quinta série, sexta série, sempre comento isso, porque é onde a gente começa a ter mais contato com o inglês. Quem não teve a oportunidade, às vezes, de estudar antes, né, o inglês, e aí a gente recebe aquelas tabelinhas e a professora assim, ó, tem que decorar esses verbos. Aqueles lá são os verbos mais comuns. Okay, those ones are the ones that are most common, commonly used in general English, mas não são necessariamente os verbos que você vai usar no contexto corporativo, né? Então, ó, bring, get, bought, que é o buy, bought, take, make, have, do, nossa, são muitos, né? Organize, talk, speak, say, esses verbos vão aparecer o tempo todo. Então, esses precisa saber mesmo, não tem como você fazer uma comunicação mínima que não tenha esses verbos. E aí, conforme você vai aprendendo esses aí, já lembrou, já memorizou, hoje eu vou ensinar como você faz para memorizar, aí você vai subindo para outros verbos, né? Vai vendo quais são sinônimos, treina um pouco como usar aqueles verbos, vê se você consegue modificar, vê se tem algum verbo parecido em latim. Então, por exemplo, hoje eu estava conversando com um cliente, today I was talking to a client and he was not feeling so well. He had a flu, ok? Então ele estava com uma gripe, não era um resfriado, já estava com febre e tal, então era uma gripe. A little bit of a sore throat, his eyes were sore, he had a bit of a headache, a bit of a backache, and he was a bit nauseous. He was a bit sick, feeling sick, okay? And then he asked me, Cris, eu tô sentindo ânsia, assim, tô com vontade, né, de vomitar. Eu falei, ok, I am feeling like I will vomit. E horrível, né, palavra, nossa, Cris, trazendo isso, mas acontece, né, a gente passa mal e vai falar no médico se você não souber como falar. E aí esse vomit é o jeito mais, por exemplo, latim de dizer, ok? É o jeito mais acadêmico, mais de um profissional de saúde falando, tá bom? Mas aí você tem o throw up, que é um phrasal verb. Throw é jogar, up é para cima, né? Então quando você vai jogar para cima. Aí esses dias a Pietra, estava muito calor aqui, there was a day, it was very, very hot here, and Pietra arrived home and she said to me, Mom, I feel like I'm gonna barf. Eu já tinha escutado um pouco essa palavra barf, mas na hora eu falei, nossa, barf, né, que é o botar para fora, que é, sabe, é um outro jeito de falar a mesma coisa. E aí eu fiquei pensando, né, se eu tivesse que explicar isso. Aí esse cliente, eu falei, ele falou assim, quais são as outras? Aí eu falei, vamos dar uma olhadinha. Aí a gente foi olhar no dicionário. Aí tem mais de 15 jeitos de falar isso. Tem mais de 15 verbos para essa ação, né, de vomitar. Aí você fala assim, nossa, né, aí ele falou, Cris, eu vou ficar com vômito, mesmo que é o mais fácil para eu lembrar. Eu falei, ok, mas aqui, qual que é o mais comum? A gente vai falar no médico, o médico pode perguntar isso, mas ele vai acabar perguntando, or ela, né, ou ela, are you throwing up? Are you feeling sick? Are you feeling nauseous? Nauseous? You feel like you're going to throw up? Ok? Throw up? E aí é engraçado que às vezes a pessoa fica tão stuck ali que ela não entende o que a outra pessoa está falando, mas aí ela trava, que é o que acontece, pô, eu não estou entendendo, a pessoa está falando comigo, eu não estou entendendo, será que eu posso perguntar? Pode, sempre pode. Sorry, what do you mean by? E aí vou perguntar, what do you mean? Imagina que eu estou numa conversa com o médico, what do you mean by throw up? Ou com a Pietra, what do you mean by barf? Se eu não soubesse o que era, né? And then she would say,
I'm feeling like I will vomit, ok? Então, olha que palavra, né, esquisita. Nossa, Cris, que traz essa palavra, né? Gente, acontece com todo mundo aqui, tá um calor do caramba, todo mundo passa mal nessa época e fica com aquela náusea, e no Brasil também, porque é época de frio, aí a gente teve solstício, aliás, ontem, né, o dia mais longo do ano aqui, ontem anoiteceu aqui, era 10:20 da noite, gente. So, yesterday, 20 past 10, we had the sun setting, and it was like perfect day, but we have like long days here and we have shorter days in Brazil. Is the summer solstice here, é o solstício de verão aqui, né? E é uma época que o pessoal passa mal de calor. E no Brasil o pessoal passa mal de frio, porque vem as gripes, né? Então é um vocabulário importante, né? É um verbo de repetição? Não sei se é. Se você costuma passar mal, eu tenho problema de pressão baixa. I have like blood pressure, low blood pressure, and sometimes when it's too hot, I faint. É um outro verbo, I faint. É um verbo que faz parte do meu vocabulário. O que é o faint? Desmaiar, ok? Para outras pessoas, a pessoa não faint, but feel like some pain in the legs, ok? Então, sinto dor nas pernas, ok? Então, a gente começa a aprender os verbos que fazem parte da gente, da nossa história, da nossa comunicação. E os verbos corporativos não é diferente, né? Então, tem muita lista de verbos. Lá na Óculos Academy, a gente sempre deixa várias listas disponíveis para você aprender. E aí, como é que a gente vai usar as tabelas de verbo como um learning guide? Precisa ficar decorando? Ok. Esses dias minha irmã Priscila veio aqui, né? E ela não mora tão perto, she doesn't live so close, she lives about 2 hours from where I live. I live close to Gatwick Airport, and my sister lives close to Heathrow Airport. So it's like big distance, okay? All right, and she came here and she said, oh, I'm very grateful that our teacher at high school, né, lá no colegial não, foi até teacher, kind of secondary school, ok? Que é a escola secundária, que é do ano 7 para frente, né? Okay, so then she said, I'm very grateful to that teacher because she always asked us to study the verbs, to know the verbs by heart. E quem lembra, né, entregar a idade, aquelas folhas de papel ao maço, e a gente tinha que escrever lá 10, 15 vezes cada verbo, escrever verbo no presente simples, aí escrevia no passado, passado particípio e a tradução. Ok. And then this was a way for us to learn the verbs. Ok. Mas hoje em dia já é mais difícil a gente aprender dessa maneira, até para adulto, né? Quem está aí no corporativo, lembrar. Se puder fazer isso, ajuda. Mas como é que eu vou estudar os verbos? How can I study verbs? Porque a gente não aprende por tabela, né? Então a tabela ela vira uma referência. We're going to use verb tables as a reference for us to play with ourselves, né? Então a gente vai brincar com a gente e a gente vai ver quanto que a gente está entendendo. E aí, qual que é o problema das tabelas, né? Ninguém aprende por tabela, então às vezes não adianta você ficar ali tentando decorar se aquilo não está dentro de um contexto. Então você vai criar esse contexto na sua mente, que aí tem a ver com a PNL, a programação neurolinguística, você vai programar o teu mental para você entender aquela situação que você está estudando e para você assimilar de maneira mais fácil aquilo que você está estudando. Como é que a gente faz isso? Bom, então vamos lá. Vou fazer um exemplo, a gente vai fazer juntos, ok? We're gonna do it together. I hope some of you know this verb. The verb is to arrive, ok? E o verbo é o chegar, né? Normalmente, quando você está estudando, você consegue colocar o verbo lá no Google, usando as ferramentas mesmo, né? Então, você vai usar as ferramentas e você vai colocar lá o verbo arrive, ok? Um exemplo, tá? É um verbo. Escolhi um verbo aqui qualquer. E esse verbo, ele aparece aonde? Qual o contexto dele? Ele geralmente vai aparecer, né, numa chegada, é o verbo chegar, ok? Arrive. Não parece com o português, esse aí não vem muito do latim, né? E aí, você vai ver no aeroporto, chegadas e partidas, mas não tá o verbo, né? Tá o substantivo, as chegadas, as partidas, ok? Não tem o D aí na frente, arrivals, departures. Lembra que eu falei da morfologia? Então, essa palavra já está transformada ali, mas aí eu vou lembrar, esse verbo chegar é o que acontece no aeroporto. Pode ser numa estação de trem também. E aí você vai pegar isso que você acabou de ver, visualizar, porque na programação neurolinguística a gente tem as ações, né, que a gente geralmente aprende através de visualizações, através do nosso senso auditivo e através das sensações. Então, quando eu sinto, ouço e vejo, a coisa meio que se materializa, ela acontece, ela aparece na minha mente, ok? Vou dar um exemplo. I'll give you an example. Don't think about a white elephant. Don't think about a white elephant.
Não pensa sobre um elefante branco, já formou uma imagem do elefante branco na sua cabeça, ok? Our brain is like that, a gente é composto assim, a gente forma essas imagens mentais. Então vamos usar o nosso cérebro para ajudar a gente a lembrar, né? Por isso que eu conto muita história tal aqui nas aulas, que é para vocês lembrarem do que a gente está falando. Então vamos lá, o arrive, onde que ele é usado? Ah, tem um contexto ali de aeroporto. Ok, very good. Can you explain the meaning of the verb? Can you explain the meaning of the verb? Você consegue explicar? So, for example, when I travel, I tend to arrive at the airport a bit earlier. Eu estou dando um exemplo. What is arrive? Is when I come to a place where something is going to happen, ok? E a gente pode entrar também lá no dicionário, também, né? Se você tem o Bing, se você tem o Google, qualquer ferramenta de busca, você coloca lá. Arrive, ele vai te dar a explicação do que é essa palavra, ok? Ok. Aí vai explicar o significado do verbo. Can you picture the verb in your mind? Como é que você vai fazer essa visualização, essa mentalização do verbo na tua cabeça? Fazer essa picture, né? Ok. Pensa você chegando em algum lugar. Onde que você chega? Então, toda manhã você chega no escritório. So, every morning I arrive around 9 in the office. Okay, good. Okay, or in my case, okay, I arrive at school to pick my kids up, okay? Então, eu chego na escola para pegar os meus filhos around 3:30 p.m., ok? Então, eu chego ali. Então, eu me imagino chegando. Eu me imagino chegando no aeroporto. Eu imagino chegando do trem. So, for example, sometimes I call Alex and I say, Alex, I'm arriving at this time, ok? Uma outra coisa aqui, né? Quem usa aqueles city mappers para você se localizar em cidades e tal, você pode colocar a hora da chegada. Então ele vai perguntar departure time, que é a hora de saída, ou a hora de chegada? Arrival time. E aí você começa a associar essa palavra, ok? Então, primeira coisa, a visualização, que é o VAK, lá da VAK, né, da programação neurolinguística, visualiza, faz a construção auditiva e aí você sente aquela palavra, você sente você chegar em algum lugar e aí você vai lembrar. Então, toda vez que eu chegar em algum lugar, eu vou lembrar desse verbo arrive, ok? Ok. E aí a gente vai pensar sobre frases que a gente pode usar o arrive, ok? Por exemplo, tem um colega lá no escritório que ele sempre chega atrasado. He always arrives late. Percebe que tem aí um Szinho? Porque tem a maldição do S lá para o presente simples. He always arrives late. Ok? Então eu já estou lembrando, estou associando mais alguém a essa palavra. Porque a nossa mente, gente, ela aprende por associação, ok? Já falei, palavras não vêm sozinhas. E aí você pode pensar em antônimos desse verbo? Arrival, departure. Arrive, to depart. Depart, partir. Chegar, partir. Go, ir. Também é um outro antônimo, né? Eu estou chegando, eu estou indo, ok? Go. Leave, que é deixar um lugar. To leave é um outro verbo, ok? Esses dias um cliente meu estava me contando que um colega dele de trabalho, a colleague, left the company. E ele não estava conseguindo lembrar esse verbo left, né? Porque ele falou, mas Cris, left não é esquerda, né? E eu falei, não, nesse caso, quando você usa como verbo e não como substantivo, é o sair, né? E aí ele falou assim, wow, that's weird. Porque aí ele estava falando assim, ó, this colleague go out of the company. Eu falei, bom, não é o go out, porque já aconteceu, é passado, então teria que ser went out of the company. Mas a gente não usa, isso fica esquisito, né? Se a gente usar dessa maneira, não é um inglês ali mais, vamos dizer, predictable, né? Aquele inglês mais limpo, né? Ou o inglês, algumas pessoas falam mais nativo, né? A gente fala she left the company, he left the company, he left 2 hours ago. Então você começa a pensar quais os sinônimos que você poderia usar. E claro, se ele falar isso para alguém, né, no inglês dele lá, que ele, né, ainda está no lower intermediate e tal, se ele falar assim, oh, this colleague went out of the company, a pessoa vai entender. Ah, é mais comum usar left? É mais comum usar left. Mas o go out, ou went out, que é no passado, a pessoa vai entender também, ok? Então pensa nos antônimos, aí você vai pensar nos sinônimos. Chegar, aparecer. Oh, she just appeared here today. Ok? Turn up. Turn up é um phrasal verb. Também dá para usar. Oh, he turned up late. Ok? Ele apareceu tarde, ele chegou tarde. He came late. He came late. Ok? Ele veio tarde, que é o verbo vir. Então você começa a associar outros verbos e ter um vocabulário um pouco mais rico.
né? Você começa a memorizar outros verbos. Mas qual que é o melhor verbo? Qual verbo de escolha? É o arrive, ok? The other day I was teaching a guy and he is a kind of athlete. Ele é atleta, né? E ele estava falando de jump, não sei o quê, e eu até estava brincando, porque we had the sports days for Nicholas here, sports day for Nicholas, my son, he's 11, and then one of his sports, the sports that he practiced, is high jumps, né? Ele pratica lá o salto, né? E aí foi engraçado, porque ele falou assim, eu gosto de saltar. Aí eu falei assim, tá, como é que você fala saltar? Aí ele falou: "Jump", eu falei: "Jump é pular, como é que é saltar mesmo?". Aí ele: falei: "Mas para esse esporte é o jump, mas tem um outro verbo". Aí ele: "Não sei". Falei: "Por exemplo, a pulga. Pulga doesn't jump, ok, the insect. It leaps, é um salto. Quantum leap, né, o salto quântico, quantum leap, ok? Então a gente começa a perceber que tem outros verbos para dizer pular. Qual é o verbo principal? É o jump. Vai entender? Vai. Mas eu posso colocar hop? Hop é quando você pula de lado, né? Que nem um coelhinho, né? Tum, 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 tum. E o skip? O skip é quando você tá pulando corda. Põe um pé na frente, outro pé depois, ok? Quando a gente skip a tela, né? Passa aquela fase ali, você tá ali preenchendo alguns dados no celular, you are filling in some details in your mobile, for example, on a form or something like that, and then you skip that information. Você passa para frente, você pula para frente, ok? Então tem vários verbos. Qual que você vai aprender primeiro? O jump. Mas depois que aprender o jump, você pode ir aprendendo outros que têm o mesmo significado. Então procura sinônimos, ok? Look for synonyms. Fala oi aí para Elaine. Hello, Elaine. Welcome, welcome. Nice to see you here again. If you missed the beginning of the meeting, eu entendo, né? Tem gente que está me pedindo para trocar para as 8h07, né? 8h08, sei lá. Eu recebi vários pedidos desses no meu pessoal, no meu direct, mas o que acontece? E eu sei que é um horário meio de trânsito, né? Principalmente para quem está nas grandes cidades aí no Brasil. Aqui também não é um horário bom, é 11 e pouca, né? Já é 11h07 da noite quando eu começo a live. Mas o que acontece? Não fica muito tarde, it gets too late, and tomorrow, early in the morning, I'm awake, né? Então de manhã eu tô acordada aqui, meu dia começa mais cedo, né? Então, assim, eu tento encaixar num horário que fica bom para o Brasil, fica bom para o pessoal aqui da Inglaterra, que está indo dormir, tá ali na cama, vendo o celular, estudando um pouquinho, né? Porque believe me, gente, believe me, all verbo, to believe, né? Tem muita gente aqui que não fala inglês ainda, tá precisando aprender, e agora o governo tá começando a apertar um pouquinho, né? Pra gente, para quem vive aqui já há muito tempo, quer tirar nacionalidade e tal, precisa falar inglês, né? Acho que é um requisito importante, né? It's important because then you can feel the sense of community, you can participate as a citizen. So I think it's very important, ok? Então acho que é importante mesmo. Não condeno o governo por estar fazendo isso. I don't blame them for doing that. Eu não acuso, né? Blame é acusar, condenar. Ok? To condemn as well, a synonym. Então, né? Tudo aqui a gente acaba usando muito verbo. We end up using a lot of verbs. Vamos lá, vamos pensar em termos de morfologia, como é que esse verbo se transforma, né? Então, vamos pensar, se você quiser estudar profundamente, tá, gente? É isso que eu falei para vocês, tem níveis. Cris, eu só quero o básico mesmo. Então, aprende lá o arrive e depois vê se tem alguns outros, né? Vai lá, faz uma graça com o phrasal verb. Ou se você não quer fazer a graça, Cris, não faz parte do meu vocabulário ativo, o que eu posso fazer? Aí eu vou te dar uma ideia. O turn up, por exemplo, que é o aparecer, né? Você pode colocar lá, e aí quando alguém usar, você vai se lembrar que, poxa, é um verbo que tem a ver com arrive, ok? Oh, she turned up late. Aí você, opa, chegou atrasada, né? Turned up late. Ok, mas vamos ver aqui em termos de morfologia. Arrive é o verbo, arrival é o substantivo chegada, unarrived é o adjetivo. Gente, para ser bem sincera, eu nunca usei essa palavra, mas ela tá ali, ela existe. Se eu ver essa palavra passivamente, ok. Mas eu usar? Acho que eu não usaria, ok? Arriver, a pessoa que chega. Não sei se eu usaria também, ok? The newcomer, né? O que chegou, the newcomer, né? O novo vindo aí. Eu usaria mais o newcomer. E arriving, que é o verbo mais no gerúndio, com ing. Então é importante a gente, né, perceber como é que essa palavra se transforma para colocar mais palavras no nosso vocabulário também. Lembra da raiz da palavra, morfologia e tal. E aí, em qual contexto que essa palavra aparece? Falei lá, o aeroporto. Cris, mas eu nunca vou no aeroporto, nem viajo. Então, quando você chega na empresa. Mas eu nem estou indo para a empresa agora, estou trabalhando de home office, ok?
Meu filho chega da escola, pode ser? Sei, pode ser. Meu marido chega do trabalho, minha esposa chega do trabalho, né? Sei lá, a pessoa que me ajuda, minha secretária chega em casa, né? Ou chega no escritório, não sei. Pensa em que contexto que essa palavra aparece para você, ok? Which context it appears for you in your vocabulary, ok? Can you think about sentences with this verb? Começa a pensar em sentenças. Eu chego tarde, eu chego cedo, eu sempre chego antes, né? Esses dias fiz um trabalho com o Ned Herman lá, que é a Behavioral Analysis, né? Análise comportamental do Ned Herman. E aí tinha uma pergunta lá, fiz para minha cliente. Falei assim: You like to arrive together, arrive before, arrive on time, or arrive somewhere else? Né? E era o verbo arrive, inclusive. E ela falou assim: Nossa, Cris, que muito louco, né? Porque cada tipo de personalidade. Eu gosto de chegar junto, né? Eu gosto de chegar antes, gosto de chegar junto, gosto de chegar. Arrive together, arrive before, arrive together, arrive somewhere else, né? Chegar em outro lugar, or arrive on time. Não era. Chegar depois, uma coisa assim. Agora até esqueci, mas era lá o exemplo. E aí ela falou: Nossa, Cris, mas você vai ver minha personalidade com isso? Porque, por exemplo, o comunicador, que é aquele mais otimista e tal, ele geralmente vai chegar mais tarde. Ele pensa que vai dar certo, que não vai ter trânsito, ele vai parar para conversar com um, vai chegar e vai arrive late. This person will probably arrive late, ok? Mas já aquele mais organizado, né? Ele vai chegar mais cedo, que é o planejador, mais analista, planejador, né? Vai analisar, vai pensar se tem trânsito. Hoje é segunda, é dia que o pessoal está indo para o escritório, então deve ser um dia de mais trânsito, né? Agora, me falaram que no Brasil, they told me that in Brazil and in São Paulo, here as well, the busy days are Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, que é o dia que o pessoal vai para o escritório, because Mondays and Fridays people are working from home. People are working from home, okay? So very interesting, yeah? So you can think about contexts, okay? As sentenças, quais as sentenças que você construiria com esse verbo? Você sabe a pronúncia? Porque já teve muito cliente meu que fala arrive, acho que é, né? Arrive, sei lá. Porque tem esse R, não é o arrive, ok? Então vou estudar um pouquinho. Cris, como é que eu sei a pronúncia? Gente, hoje está no computador aqui, coloca lá a pronúncia. Tem até, você pode colocar o verbo e a pronúncia. Coloca arrive pronunciation e o computador mesmo vai te mostrar como é que você faz a pronúncia, ok? É um verbo regular, é irregular. Ele no passado ele vai com ed. Arrive, arrived, arrived. Yes, é regular. E qual que é um verbo irregular, por exemplo? Esse é regular, mas tem o verbo buy, que é comprar, bought no passado, bought, irregular. Go, went, gone, é um verbo irregular, ok? Que é o verbo ir. Ok, eu entendo esse verbo passivamente ou consigo usar ativamente no meu vocabulário? So, can you understand this verb passively or can you use it in your active vocabulary? O que é o vocabulário ativo? Na sua escrita e na sua fala, você consegue usar? Cris, esse verbo ainda não consigo usar, mas se alguém falar, eu consigo entender, né? Por exemplo, o verbo lá que eu citei da minha filha, o barf, né? Ela fala uma gíria aí, né? Botar para fora, né? E aí, eu não uso esse verbo. Ele é um verbo até meio, né? Um jargão mais, assim, popular, né? Então, não uso, não aprendi desse jeito, né? E ela é novinha, né? Então, para ela faz mais sentido usar. E para mim, não. E aí eu não uso esse verbo. Então, mas o throw up eu falo. Eu nem falo o vomit, eu não gosto muito. Então, só para vocês entenderem, né? Tem uma pergunta aqui da Elaine, né? Esse som do ED, dos verbos irregulares, dos verbos regulares. Gente, esse som eu sou chata. Eu pego no pé dos meus clientes, por quê? Porque eu não falo arrived, né? Ai, que pronúncia tacanha. Brasileiro, às vezes a gente, né? Acaba por quê? O que acontece? No português, a gente acaba pronunciando o som da palavra final, o som final da palavra, né? E no inglês, esse verbo, ele é um verbo, esse finalzinho com ed, ele é um ud. Então, você sobe. É como se você tivesse, sabe aquele acentinho circunflexo do vovô? Ud. Então, arrived. Ok? Deixa eu pensar em outro verbo. Closed, worked, talked. Eu não falo talked, worked. I worked. No. I worked. I talked. Ok? I analyzed. I arrived. I revised. Ud. É esse ud. Ok? E é um som que para no D, né? Não falo arrived, né? Arrived. Ud. Ok?
Respondeu, Elaine? Tenta aí. Pega lá a tabelinha e vai pronunciando. Aí você põe no computador e faz a mímica do som. Ouve, né? Escuta, ativa o som. Lembra que eu falei visual, auditivo e sinestésico da PNL? Põe o som e vê, né, se você consegue reproduzir aquele som. Hoje teve uma cliente, ela não estava conseguindo. Hoje eu fiz 5 atendimentos. Qual foi o verbo que ela não estava conseguindo? Ela não conseguia fazer uma pronúncia. E eu falei assim: faz esse som, né? Faz esse som. E ela falou assim: caramba, Cris, deixa eu até pegar que eu tô com ele aqui. Eu não vou compartilhar com vocês aqui, não, mas eu tô com ela aqui. Deixa eu ver. Segunda aula do dia. Aqui, ó. Não entrou, né, para vocês? Quality, deixa eu ver aqui. Ah, não. A gente estava falando de igualdade, como é que fala? Diversity and inclusion, ok? Nas empresas, ela tem que fazer um discurso sobre diversidade, inclusão, gender and things like that. And then I asked her about ageism. Ageism é quando incluir pessoas, né, acima dos 50, acima dos 40, enfim, né? Que até tá uma briga aqui, there is a battle here, porque eles mandaram embora algumas pessoas aqui da BBC de Londres para contratar pessoas mais novas. E aí tá indo contra o que as pessoas acreditam, que você tem que abraçar as pessoas mais velhas, enfim, né, dar oportunidade, porque a pessoa tem que trabalhar até os 65 anos, chega com 50, você manda embora, né, meio complicado. Então daí a gente tava falando de ageism. E aí termina com o SM esse som, né? Zm. Aí o S ele assume um som de Z, e o M, gente, ele é bem pronunciado. Esses dias até a Danis não está aqui. A Dani sempre está participando das nossas lives, mas faz um tempinho, já comentei isso numa live. Escrevi para ela, minha irmã, e eu falei, eu fiz isso ontem. E eu escrevi ontem com N, né? Aí ela falou, irmã, só que ontem é com M. Aí eu não, discuti com ela, gente. Era discussion, não era discussion. No Brasil, discussion é um big thing, né? To discuss with someone é uma big thing. Discuss here é só você ter um outro ponto de vista. A discussão, ela é uma coisa super normal. A gente vai conversar sobre isso. We're gonna discuss about that. Não é um verbo que tem aquele peso, sabe? Então, daí eu comecei a discutir com ela nesse sentido, né? I was discussing with her and I said, no, but the sound is an N, not an M. So, eu não falo ontem, eu falo ontem. Aí ela, não, irmã, isso aí é mentalidade de quem tá na Inglaterra, né? Porque aqui o M e o N é igual. Eu falei, é verdade. Então, às vezes, a gente, né, eu acabo tendo essa situação, e no português a gente tem isso, quando a gente vai passar para o inglês, a gente às vezes dá essas escorregadas, né? Então, parabéns aí pela pergunta, Elaine. Né? Como é que fala esse som do ED? É o ud. Ó, vou virar aqui, ó, ud. A boca abre um pouquinho só, ud, ok? Depois até a gente vai fazer uma aula de pronúncia. Você anota aí e lê para nós? Porque a aula de pronúncia é super legal e é uma coisa que, assim, muitas vezes não ensinam para gente, né? Como é que a gente aprende a pronunciar. Dá para olhar lá no Google, dá para olhar nas ferramentas, mas é claro que se a gente souber bater o olho num papel e saber pronunciar, é melhor, né? E as palavras são previsíveis. Então, ótima pergunta, Elaine, até porque você tem ali a maioria dos verbos são regulares, tá? Então, você vai ter ali uns 250 verbos regulares que você vai usar no seu dia a dia, 80-20, né, que correspondem aí por quase tudo que a gente fala em inglês, com essa terminação, com essa pronúncia do ud, ok? Então, a gente precisa aprender essa pronúncia. É uma pronúncia importante, de altíssima produtividade, tá? Então, excelente pergunta. Okay, let's carry on here. So you understand it passively, actively. Can you check the verbs and identify which ones are cognates? O que são os verbos cognatos, né? Verbos que são iguais no português. E aí fica muito fácil para a gente, né? Eu identifiquei esse verbo, estou entendendo, eu sei como usar, eu sei onde é que ele aparece na frase, eu sei que palavras que vêm junto com esse verbo. Putz, mas onde é que me pega? Na pronúncia. Os cognatos pega na pronúncia para brasileiro. Por quê? O verbo é parecido, a gente entende, mas a gente às vezes não consegue pronunciar. Ok? So careful with the cognate verbs. Do you know the translation? Aquele verbo específico, você sabe a tradução daquele verbo? E até uma coisa que eu vou falar para vocês, se a gente usar os verbos que vêm do latim e os sinônimos, né? É interessante, porque a gente fica com o inglês mais eloquente. Então, eu lembro que a minha chefe, né, eu falava assim, às vezes, em vez de eu falar get,
que é o verbo pegar, né? Eu falava obter. Então, I will obtain this analysis. E aí um dia ela falou, nossa, seu inglês é muito chique, Cris, obtain. E era muito acadêmico, né? Só que para mim era mais fácil lembrar do obtain do que do get. Ah, Cris, mas get é coringa, como que você não lembrava? Mas o get tinha tanta forma de usar o get, porque o get é um coringão mesmo do inglês, você coloca get up, get down, get in, get out, get off, get on. Então você tem muitas phrasal verbs formando com o get, e às vezes eu preferia falar o obtain. E aí ficava legal, né? Então, assim, daquele verbo eu sabia a tradução, e às vezes do outro eu tinha um pouco mais de dificuldade dessa construção mental, ok? Can you spell or write it down? Você consegue soletrar esse verbo? Né? É importante saber soletrar? Não sei. Né? De repente, na sua profissão pode ser. Né? Então, cuidado também com isso. Né? Ou você está querendo dizer para alguém alguma coisa. Soletrar, geralmente, a gente vai usar mais, nem tanto para verbo, né? É mais para endereços, para nomes, aí eu acho que para substantivos a gente realmente precisa aprender a soletrar. Mas pode ajudar, né? Esses dias eu estava conversando com a Pietra, eu falei, mas how do you write it? And then she spelled for me. And when she spelled, I said, oh, different pronunciation, right? And she said, yeah, mom, that's a different pronunciation because this word probably comes from the Nordic English. I said, okay, no problem. All right. E você consegue transformar essa palavra ou esse verbo colocando um sufixo ou um prefixo? Ok? To comfort someone, vou confortar alguém. Something is comfortable, ok? Uncomfortable, discomfort, ok? Então eu posso mudar a palavra aí também, ok? Let's carry on, ok? Nossa, hoje passou super rápido, né, Lê? Gente, tô falando para vocês que eu não tô conseguindo passar minha tela aqui. I'm telling you. I changed it, I think the batteries, because I have a keyboard. This keyboard is in English and the other keyboard is in Portuguese. Então eu tenho 2 keyboards aqui e hoje um tava travando, aí eu falei, deve ser a bateria, a pilha, né? My battery. Here we call battery. And then I changed the battery, look, it's here even, e não tá funcionando. Não sei, Lê. Agora foi. Now it's okay. All right, so acho que eu troquei por uma bateria que não estava tão boa também. It was not very good. Você tem que clicar lá em cima do ambiente. Ah, yeah, let me see. Yeah, come here, Alex. It's easier. Image or slideshow. That's where I have to go. I always make. Gente, por isso que ele fala, Cris, eu não confio em deixar você fazer a live sozinho. I can't trust you to be by yourself, porque eu faço essas loucuras, né? Porque não é para eu ficar trocando de tela, mas eu quero entrar lá na tela. Ok, there we go. I want to flip from window to window, so there we go. Ok, e quais são os business action verbs, ok? Que eu falei para vocês no começo, né? Os verbos mais comuns no inglês corporativo. Quais são? What are those, ok? Então, aqui eu coloquei alguns, né? Mas esses são os verbos de ação, por exemplo, para gerentes, para líderes, né? So, management, leadership positions, ok? E aí, olha, vou colocar alguns aqui para vocês, tá? Acquired. O acquired é o adquirir. Cris, posso usar o buy? Pode, comprar. Posso usar o purchase, que é um verbo muito comum em vendas, né? Em compra e venda, né? Purchase. É um outro verbo, é igualzinho o buy. O purchase é um equivalent or synonym of buy. O buy é um verbo mais básico, mais comum. Mas se eu falar purchase, é um verbo mais elegante, mais eloquente, ok? Administered. Olha aí esse verbo, parecido com o português, né? Quem tá olhando pelo Insta, gente, só peço que vocês entrem lá no Face, no LinkedIn ou então no YouTube, porque lá eu consigo compartilhar a tela e vocês vão entender o que eu tô falando. Beijo aí pro Marlon, beijo pra Amanda. Such a pleasure to see you here, guys. That's so nice. Hello. So, então a gente está ao vivo também lá no Face, no LinkedIn e no YouTube, que tem eu estou compartilhando os slides, e aí estamos também no Instagram, que eu não consigo compartilhar slide, né? Mas aqui só para vocês terem uma ideia. Então, verbos para liderança, né? É o verbo acquired, administered, analyzed. E o administered é uma palavra muito parecida com o português, administrou, administrei, ok, all words, aí a pronúncia que a Elaine perguntou, administered. Só que eu não vou falar administrei, né, que a tônica do português é no tre. E a tônica do inglês, a sílaba stress, que a gente fala, a sílaba estressada, é o administered, ok? Administered, tá vendo? Então, essa pronúncia ela é importante, porque imagina eu chegar numa reunião e falando, I administered. Oh my gosh, no, you are not.
You can't do that, please. Aí você, oh, you're not my student. Não, porque eu pego um pouquinho no pé com isso, para você não fazer papel, né, chato. Vou pegar um pouquinho no pé da tua pronúncia, ok? Analyzed, analyzed, ok? Appointed. Appointed é o nomear, não é o apontar, tá? E às vezes o meu irmão aqui, ele vive traduzindo do inglês para o português. Esses dias ele falando para minha mãe que a minha mãe tinha que salvar dinheiro. Mãe, você tem que salvar dinheiro. Aí minha mãe, ai, me dá uma sensação estranha. Ele fala que eu tenho que salvar dinheiro. Parece que meu dinheiro tá, tá se afogando, né? Aí eu falei, porque ele está traduzindo, né? Porque a gente fala save money, né? Então, às vezes, a tradução fica muito boa, por isso que a gente faz todo esse trabalho, né, de interpretação e não de tradução. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Appointed, que é o nomear. Approved, aprovar. Assigned, ok? Que é atribuir, designar. Attained, alcançar. Cris, e o verbo achieve, não é alcançar também? Também. Mas tem esse outro verbo que é mais eloquente, é um verbo mais bonito. Cris, não consigo memorizar, ok? Mas às vezes pode aparecer em alguma comunicação da empresa e é bom você saber, né? Authorized, blocked, capitalized, chaired. Eu tenho um cliente, ele é presidente de uma empresa na Espanha, né? E ele vive falando com os chairs and he chairs meetings. He chaired a lot of meetings. He chaired many groups. He is a counselor in some places. He participates on different committees, ok? Então, é uma palavra que ele usa bastante. Coached, que é treinar, né? Instruir, dirigir. Considered, ok? Considerar. Então, tem tantos verbos que a gente pode usar, e são verbos, se você dá uma olhadinha, quem está aí comigo no Face, no Insta não, desculpa, no LinkedIn e no YouTube, que estão conseguindo ver os verbos, quem está no Insta, infelizmente, não consegue ver, mas está lá também, depois vocês podem entrar no Telegram para pegar essas tabelas, né? Então, o que eu falo? Se você der uma olhada ali, principalmente esses verbos são, a maioria, regulares, como falei com a Elaine mais cedo. Você vai ver que tem muito verbo que você usa o tempo todo e que você pode imediatamente já colocar no seu vocabulário. Tem um cliente meu, ele é presidente de uma empresa e ele tem um vocabulário super eloquente em português. Aí eu falo, nossa, né, empobrece muito o vocabulário dele se ele ficar usando só palavra básica. Então, eu treino esses vocabulários com ele. Então, eu falo, vamos colocar um verbo mais legal aí para você? Para dar esse porte, né? Você é um presidente de uma empresa, você vai vai reportar para o exterior, é melhor você usar verbos mais eloquentes, né? Que condizem com a tua linguagem no português, ok? Like for like, ok? Bom, e aí, essas tabelas aqui, eu até coloquei as que eu tenho, né? Que eu posso disponibilizar para vocês, que eu vou disponibilizar lá no nosso canal do Telegram, ou Telegram, né? Que é de gerenciamento e liderança, para pessoas da área de comunicação, para a parte criativa, né, esses creative fields são campos, né, campos criativos, áreas criativas, customer services, financial and data, instructors and trainers, quais são os verbos mais comuns para esse tipo de trabalho, organizations and details, things about, how can I say, administration, ok? Research and analysis. Não sei se eu comentei com vocês, eu estou trabalhando com 2 pesquisadores que fazem pesquisa de células, né? E aí tem todo um vocabulário deles. Eu tenho vocabulário para médicos também, não vou disponibilizar aqui porque não, né, às vezes a pessoa não precisa, mas tem também os verbos mais usados por médicos, dependendo da profissão, né? Então a gente consegue direcionar. Teve um tempo atrás, um cliente meu ia fazer uma prova aqui, que era a prova da All Spine, ele é cirurgião de coluna, e ele precisava aprender os verbos para cirurgias de coluna. Então, é muito específico, não vou trazer para todos vocês, né? Mas, para aquele vocabulário, eu tenho que trabalhar com ele aquele vocabulário. Eu trabalhei com físico nuclear, os verbos dele eram verbos que, assim, até para mim, eu falei, nossa, nunca tinha visto esse verbo. Hello, nice to meet you, ok? Então, é importante a gente perceber que a gente vai usar os verbos do nosso jargão. E você já usa, tenho certeza, em português. Quais são os verbos do teu jargão, ok? So, depending on your profession, you use some verbs more frequently than others. E aí você vai ver quais são os verbos frequentes. Eu vou deixar essas listas lá no Telegram. Aqui, aliás, eu tenho colocado bastante coisa lá, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. E no LinkedIn também eu sempre estou postando. Aliás, quem gosta de saber bastante de neurolinguística, que eu falei um pouco hoje, né? Mas é como é que a gente analisa o que está passando no nosso subconsciente através da consciência que
A linguagem, gente, ela é processada no consciente, tá bom? Não é no subconsciente. Mas antes de eu conscientizar e transformar aquilo em linguagem, eu recebi a informação, eu assimilei a informação de acordo com os meus mapas mentais, e aí eu traduzi essa informação em forma de fala, ok? Não estou falando nem de línguas, estou falando em fala. E aí eu coloquei essa semana um post sobre o Richard Bandler e o John Grinder, que foi com quem eu estudei aqui, os criadores da PNL. Então, se vocês tiverem curiosos, é um vídeo imperdível para quem gosta de programação neurolinguística, né? Bom, essa live 92, lembrando que todas as lives, toda a informação, todo o conteúdo que eu trago aqui está lá na plataforma Ocudus Academy. O acesso é gratuito por 14 dias para você experimentar a plataforma, ver se você gosta, ver o que tem lá. Nossa, tem informação assim, como é que você faz o small talk, como é que você tem as ferramentas Smart, ferramenta para escrever currículo, verbos de repetição, falo de tempos verbais, falo de pronúncia. Gente, tem muita coisa, é muita informação, né? Aqui a gente tem uma horinha só, mas se você está sério com relação ao seu inglês, dá uma olhadinha lá, materiais de apoio, tá? É um trabalho que a gente já vem fazendo há muitos anos, então todo o material vai para lá, é um trabalho que eu disponibilizo para quem faz as aulas particulares comigo também. Então, assim, é um lugar legal para acessar. Quem às vezes fala assim, ah, Cris, ainda não consigo ter aula particular, mas eu consigo acessar ali a Ocudus, que é uma academia online, né? Então, vocês podem utilizar ali, e a gente tem os dias de conversação, onde a gente se junta, a gente se reúne para conversar também. Então, é um jeito de treinar, né, de tirar esse gap aí da fala. E claro, aí na aula particular sou eu e a pessoa, aí a gente faz 1 a 1, e aí eu trabalho no vocabulário, eu estudo a pessoa. Hoje mesmo eu atendi um cliente novo, né? E primeira aula que a gente teve. E aí ele me falou para que ele precisa do inglês. E agora eu vou começar a estudar os verbos de repetição dele, as músicas que ele gosta, como que ele se posiciona, estudar as mídias sociais dele, estudar o currículo dele, estudar o comportamento dele. Para quê? Para eu poder ter as informações em inglês sobre ele, né? Para que ele consiga se expressar mais rápido, porque eu sei o que funciona, gente. Assim, né? Estou estudando inglês desde meus 7 anos de idade, né? Assim, tem jeito, né? Acho que é o que eu mais estudei, adoro outras coisas, mas acho que o mais estudei na vida foi inglês. E eu não sou picuenta, não. Ai, coisa é um errinho, uma preposiçãozinha que você erra. Gente, isso é o cherry at the top of the cake, ok? On the top of the cake. É a bobeira, né? Mas pelo menos a gente tem que ser conciso, tem que ser claro, tem que ter uma linguagem que engaja as pessoas, né? Então é isso que eu trabalho com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá nas redes sociais, estamos, né, em todas as redes aí. Sou super acessível, quiserem conversar comigo, estou à disposição. E fico aguardando vocês toda quinta-feira, a gente tem as lives aqui, toda quinta-feira. Leandro, hello, I miss you as well. Lê está aqui, mandando um abraço. Beijo para você, Leandro. E para lembrar o inglês, né? E a gente está aqui toda quinta-feira, um trabalho que eu e o Alexandre a gente faz com muito carinho. O Ale chega aqui do trabalho, me dá essa força. Eu também já dei aula o dia inteiro hoje, já fiz atendimento e tal, e estou aqui porque eu acredito, né, que se a gente conseguir ter mais pessoas falando inglês no Brasil, a gente vai ter mais oportunidades. Hoje é fato, gente, quem fala inglês no Brasil chega a ganhar até 60% mais, tem muito mais oportunidades. Então, assim, o tempo vai passar. Minha mãe sempre fala isso, né? Você estudando ou não, o tempo vai passar. Então, esse cliente que eu falei para vocês hoje, ele falou, pô, Cris, eu estou no Reino Unido faz 3 anos e ainda não estou falando inglês. E assim, são oportunidades perdidas. Eu falei, bom, tudo bem, né? A gente passou por um monte de coisa aí esses anos, mas pega firme, né? E aí no final, eu falei, teve um cliente que um tempo atrás falou assim para mim, ai, Cris, não fiz lição, né? Não estudei. Aí eu, cretina, né? Até já comentei essa história também. Falei, bom, eu sei inglês. Eu sei inglês, né? Aí parece que eu sou metida, né? Mas não é, gente. Eu sei o quanto foi difícil para eu estudar, né? Então, assim, um pouco de dedicação, um mínimo tem que ter. Eu já trago tudo mastigadinho aqui para você falar, estuda isso aqui. Vou estudar 40 aulas de preposição, falei no começo dessa aula hoje. 40 aulas de preposição, ficar ali naquela gramática, né? Que, não entra na minha cabeça. Não, gente, estuda as preposições dependentes. Daqueles verbos de repetição que você tem, os que mais aparecem no seu vocabulário. Você encurta o caminho. Porque, gente, lembra que eu falei lá numa aula faz o quê? Umas 3 semanas, né, Lê, quando a gente começou as lives? O roadmap? Tem mais de 100 milhões de vocábulos em inglês. Cris, não tem o vocabulário. Gente, 100 milhões de palavras, nossa, nem que eu fosse um computador, né? O último dicionário de Oxford parou de ser impresso quando ele estava com 12 volumes, lá em 2012,
né? 12 volumes, não minto, 22 volumes e tinha mais de 700 palavras em cada volume. Aí você fala assim, hello, dá para saber tudo, gente? Não. Então, não fique preocupado assim quando um nativo está falando que você usou uma palavra lá que é o jargão da pessoa e você não entendeu. Whatever, sabe? Pergunta, sorry, I didn't get it. Can you please let me know what do you mean by that? Sorry, I didn't get it. Can you explain the word? Ok? E aí é assim que a gente aprende, é assim que a gente faz, é assim que a gente fala, né? Esses anos de caminhada aí, se eu puder passar alguma coisa para vocês, né? Estou bem feliz. Então, vocês têm mais alguma pergunta com relação à pronúncia, com relação a verbos? Se foi uma aula que deu um insight para vocês, não vou ficar trazendo gramática aqui para vocês, não, exercíciozinho, não, isso aí vocês podem fazer lá, abre a internet e faz. Aqui eu estou passando conceitos, né? É o coaching de inglês mesmo, ok? O Marlon tá. Bênção para você também, Marlon, querido. Bom, se não tiverem nenhuma pergunta, vou deixando beijos. I'm gonna leave kisses for you. Next week, I'm not sure what we're gonna be talking about. Eu queria falar de linguagem persuasiva, não consegui ainda montar, porque eu falei para vocês, né? Eu estou fazendo um refresh course aqui em coaching, e no meio do ano eu vou fazer. Tudo é certo, parece, já foi aprovada minhas finanças, né? O governo já aprovou para eu estudar, e a faculdade também já aprovou meu currículo, já aprovou o meu pedido, né, de estudo nessa faculdade, e aí, se Deus quiser, everything happening the way I wish to happen, I'm gonna be back to finish, to have a post-graduation here as well. Então, aí vou fazer minha pós-graduação aqui também, né? Porque a gente consegue traduzir diploma, trazer tudo isso, fazer equivalência, né? Mas quando você tem um certificado daqui para trabalhar aqui, é mais fácil, né? E aí eu vou fazer pós-graduação em psicologia organizacional e psicologia industrial, que é uma área que eu gosto pra caramba, né? Que tem a ver aí com coaching neurolinguística, inglês, né? Tudo junto, RH, desenvolvimento de pessoas. Ok, so that's the area. Então, olha, gente, se não tem mais nada, eu vou ficando por aqui. Obrigada a você também, Elaine, por estar aqui na aula. Obrigada, Dona Clô. Obrigada, Leandro, Marlon. Fernandinho, tá aí. Thanks for being here with us. Nossa, tanta gente que passou por aqui, a Mari, a Amanda. Então, thank you for being here with us today. E para quem não assistiu, né? Fica lá disponível mais um pouquinho. E vocês também, se vocês souberem de pessoas que precisam falar inglês, precisam aprender inglês para ontem, indiquem as aulas, né? O nosso canal cresce, compartilhem, eu agradeço, né? E vamos ficando por aqui. Já falei demais, I spoke too much, I love being here with you, but I'll see you next week, see you next class. Então, vejo vocês na próxima semana, próxima aula, e aí ainda vai ser surpresa, mas acompanhe as redes sociais para ver qual que é o assunto que a gente vai trazer, que eu não sei se eu vou conseguir trazer o linguagem hipnótica, né? A escrita hipnótica e fala hipnótica, principalmente para líderes, né? Eu estou trabalhando isso com alguns líderes, mas eu preciso formatar direitinho a aula, os slides e tal, e às vezes, assim, está bem corrido aqui, verão, né? Tem um monte de atividade na escola das crianças. It's summer. We have many activities at the kids' school, so it's kind of crazy. Aliás, minha mãe deve estar pensando que eu abandonei, né? Porque não consegui ligar para ela esses dias. A última vez que eu liguei, eu estava com aquela alergia monstra. Aí tomei uma injeção aqui, gente, estou melhor, estou ótima. I'm very well now because I couldn't breathe. I woke up on Friday and I was like, Alex, I can't talk, I can't breathe. Meu olho estava coçando, minha orelha coçando, minha boca coçando, meu nariz coçando. Até daí conversei com um amigo do Japão. E aí, ó, teoria da conspiração, né? Conspiracy theories. Só mais um pouquinho aqui, fofoca. Eu fui ver quem é que patrocinou a Onda Verde aqui, né? De reflorestamento. E assim, tem muita indústria farmacêutica que, né, ajudou a plantar as plantas macho aqui, né? Ninguém sabia, será, né? Que produzem mais pólen e faz esse caos aqui com calor e tal. Então, as pessoas muito alérgicas. Gente, cerca de 50% da população do Reino Unido está com algum problema de alergia a pólen. Só para vocês terem ideia como é um caso de saúde pública, né? E assim, loratadina, cetrizina,
os produtos para as alergias da vida aí, vendem que nem água, né? Então tem alguém ganhando muito dinheiro com isso, né? There's someone earning a lot of money with that. So, yeah. Conspiracy theories, I'm a good girl, I'm a good person, I'm a good lady. I'm not going to be talking about that, but it's very suspicious, okay? It's very sus. Okay, guys, so thank you very much for being here. I love being around with you. Thanks, everyone, for watching the classes, and I'm always here. Tô sempre aqui, toda quinta-feira, 7 da noite, trazendo assuntos de inglês para você, como é que você estuda inglês mais rápido, inglês, PNL, coaching, programação neurolinguística, né, para quem ainda não, né, o que é PNL, hipnose, a gente fala sobre todos esses assuntos, liderança, comunicação, ok, comunicação internacional, persuasiva, ok, so come with us, and I'll see you next week on Thursday, 7:07, alright? Para quem está no Brasil, para quem está aqui na Inglaterra, 23:07, Portugal também, para quem está nos Estados Unidos, aí varia, né, mas normalmente 8 horas antes, ok? Bye bye, guys, take care, and I'll see you soon, bye.